Existe uma pergunta que sempre faço antes de ligar qualquer tecnologia antiga. Será que ela ainda tem alguma história para contar? Porque é muito fácil olhar para um computador antigo e concluir que ele simplesmente ficou ultrapassado. Afinal, a tecnologia evolui rápido, muito rápido. Enquanto hoje a gente fala sobre inteligência artificial, computadores com dezenas de núcleos e placas de vídeo absurdamente potentes, existe um pequeno computador lançado há mais de 15 anos que ficou completamente esquecido dentro de um guarda-roupa. E é justamente ele que vai protagonizar esse vídeo. A Apple nunca imaginou que este computador ainda estaria sendo usado em 2026. E talvez também nunca tenha imaginado do que ele ainda seria capaz. Porque muita gente olha para o Mac Mini de 2011 e vê apenas o computador velho. Eu vejo uma oportunidade. Meu objetivo não é simplesmente instalar Linux. Também não é fazer um tutorial. Muito menos provar que computadores antigos são melhores do que os atuais. Na verdade, eu só quero responder uma pergunta. Será que uma máquina de 15 anos ainda consegue ser realmente útil em 2026? Ou finalmente chegou a hora dela se aposentar? Antes de começar qualquer modificação, acho justo apresentar o protagonista dessa história. Este é o Mac Mini, lançado em 2011. Na época, ele fazia parte da segunda geração desse chassi de alumínio, que sinceramente continua bonito até hoje. É curioso pensar nisso. A Apple mudou praticamente todos os seus computadores ao longo dos últimos 15 anos. Mas esse pequeno quadrado de alumínio continua passando uma sensação de produto moderno. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas ainda procuram esse modelo usado. Mesmo sem perceber, muita gente ainda gosta do design dele. Mas a aparência não liga ao computador. Então vamos ao que realmente interessa. Por dentro, este modelo possui um Core i5 de segunda geração. São 8 GB de memória RAM, um SSD de 120 GB, onde ficará o sistema operacional. Além disso, também tem um HD de 1 TB, que pretendo usar para filmes, séries e tudo aquilo que normalmente fica ocupando espaço no computador principal. Para os padrões atuais, essas especificações definitivamente não impressionam ninguém. Aliás, esse talvez seja o maior motivo desse vídeo existir, porque quando alguém olha essa ficha técnica, a primeira reação normalmente é pensar: isso deve ser lento demais. E confesso, antes mesmo de começar esse projeto, eu também pensei exatamente isso. Mas existe uma diferença muito grande entre um computador antigo e um computador antigo bem configurado. E é justamente isso que eu quero descobrir. Minha ideia desde o começo era transformar esse Mac Mini em um verdadeiro HTPC. Um computador pequeno, silencioso, sempre conectado à televisão. Pronto para assistir filmes, ouvir música, navegar na internet, assistir YouTube, quem sabe até rodar alguns jogos clássicos e talvez, só talvez, fazer coisas que ninguém imaginaria quando ele foi lançado. Mas antes de instalar qualquer sistema, antes de ligar qualquer cabo, antes de baixar qualquer programa, eu precisava descobrir uma coisa. Em que estado esse computador realmente estava? Porque não adianta instalar o sistema operacional mais leve do mundo se o hardware estiver pedindo socorro por dentro. Então, chegou a hora de abrir tudo. Uma das coisas que sempre gostei nos Macs dessa época é que eles ainda eram surpreendentemente fáceis de desmontar. Bastou girar a tampa inferior e imediatamente tive acesso às memórias RAM. É engraçado pensar que em 2011 a própria Apple ainda permitia esse tipo de upgrade de forma tão simples. Já hoje, isso praticamente desapareceu. Mas esse era apenas o começo. Quanto mais peças eu removia, mais curioso ficava para descobrir como aquele computador estava depois de tantos anos. Será que eu encontraria muita poeira? A pasta térmica ainda estaria cumprindo seu papel? Será que aquele hardware ainda tinha condições de funcionar por muitos anos?
ou eu estava prestes a descobrir que esse projeto tinha acabado antes mesmo de começar? Foi aí que a desmontagem realmente começou. A primeira impressão já era melhor do que eu imaginava. Assim que eu removi a tampa inferior, encontrei apenas uma fina camada de poeira. Nada muito preocupante. Na verdade, olhando rapidamente, até dava para pensar que esse Mac Mini estava muito bem conservado. Mas computadores antigos costumam enganar. O que realmente importa quase nunca aparece na primeira camada. Então, continuei desmontando. Logo de cara já encontrei uma das 3 antenas Wi-Fi que esse modelo utiliza. É curioso como a Apple conseguiu esconder praticamente todo o sistema de antenas dentro de um gabinete tão pequeno sem comprometer o visual externo. E esse é um detalhe que eu sempre admirei nos produtos dela. Tudo parece ter sido pensado para ocupar exatamente o espaço necessário. Nenhum centímetro parece desperdiçado. Depois de remover alguns parafusos, e preciso confessar uma coisa. Mesmo depois de tantos anos trabalhando com computadores, eu continuo achando essa placa uma das mais bonitas que a Apple já fez. Pode parecer um detalhe bobo, mas enquanto praticamente toda a indústria utilizava placas verdes ou azuis, a Apple resolveu fazer tudo preto. Não muda absolutamente nada no desempenho, mas muda completamente a sensação de qualidade quando você abre o computador. São aqueles pequenos detalhes que talvez quase ninguém veja, mas que ajudam a explicar por que esse Mac Mini ainda parece um produto moderno mesmo 15 anos depois. Enquanto eu observava a placa, uma coisa me chamou a atenção. Cooler. Sinceramente, eu esperava encontrar muito mais sujeira. Afinal, eu nem lembrava qual tinha sido a última vez que esse computador havia sido ligado. Mesmo assim, aproveitei para fazer uma limpeza completa. Porque quando o computador fica tanto tempo parado, qualquer poeira acumulada acaba dificultando a circulação de ar. E calor nunca foi amigo de eletrônicos. Conforme fui removendo mais componentes, encontrei uma característica desse Mac Mini que muita gente nem sabe que existe. Ele possui espaço para 2 discos SATA. E isso muda completamente as possibilidades dessa máquina. Hoje em dia estamos acostumados a pensar em SSDs NVMe extremamente rápidos, mas para a proposta desse projeto, ter 2 discos físicos faz muito mais sentido. A ideia é simples, deixar um SSD apenas para o sistema operacional e utilizar o HD de 1 TB exclusivamente para armazenar filmes, séries, músicas e tudo aquilo que normalmente ocupa espaço. Na prática, é exatamente o tipo de configuração que eu faria até mesmo em um HTPC moderno. E o mais curioso é que a própria Apple já havia pensado nisso lá em 2011. Inclusive, se você comprar esse modelo usado sem um segundo cabo SATA instalado, ainda existem kits de expansão sendo vendidos na internet. Isso significa que, mesmo hoje, ainda é possível aumentar bastante a capacidade desse pequeno computador gastando relativamente pouco. É uma flexibilidade que eu sinceramente não esperava encontrar em equipamento dessa idade. Quanto mais fundo, mais interessante ficava. Depois de remover o cooler, alguns conectores e mais alguns parafusos, chego à parte que exige um pouco mais de paciência. E aqui eu preciso fazer uma observação. Muita gente imagina que os computadores da Apple são impossíveis de desmontar. E eu até entendo de onde vinha essa fama. Os modelos atuais realmente são muito mais difíceis de reparar. Mas esse Mac Mini ainda pertence a uma época diferente. Ele não é exatamente complicado, só exige calma. Então fui removendo cada peça com cuidado, sem força, sem pressa. Porque depois de 15 anos, esse computador merecia um pouco de respeito. Foi justamente nessa etapa que eu percebi outro detalhe interessante. A fonte de alimentação fica completamente integrada ao gabinete. Nada de tijolos externos ocupando espaço atrás da televisão. Tudo está escondido dentro desse pequeno bloco de alumínio. Mais uma vez, engenharia impressionante. Depois de alguns minutos desmontando praticamente o computador inteiro, cheguei ao ponto que eu mais queria ver: o processador, ou melhor, a pasta térmica.
Eu realmente esperava encontrar uma pasta térmica completamente ressecada, aquelas que praticamente vira cimento, mas a realidade foi bem diferente. Ela não estava perfeita, mas também não estava bonita, mas, honestamente, já vi situações muito piores em computadores bem mais novos. Mesmo assim, não fazia sentido montar tudo novamente sem aproveitar para trocar. Afinal, esse talvez fosse a única vez em muitos anos que esse Mac Mini seria completamente desmontado. Então eu resolvi fazer o serviço da melhor maneira possível, removi cuidadosamente toda a pasta antiga, sem pressa, sem usar força. Porque quando se trata de um computador com 15 anos de idade, qualquer descuido pode transformar um projeto divertido em um grande prejuízo. Infelizmente eu não tinha álcool isopropílico naquele momento, que seria o ideal para esse tipo de limpeza. Então improvisei com bastante cuidado, utilizando um papel para remover os resíduos sem forçar nada. Não é o método perfeito, mas funcionou muito bem. Depois apliquei uma nova camada de pasta térmica, utilizando uma espátula que acompanha a própria embalagem. Confesso que nunca fui obcecado por aplicar pasta térmica de forma absolutamente perfeita. O importante aqui era garantir um bom contato entre o processador, o chip gráfico e o dissipador. Principalmente, dar a esse computador uma nova chance de trabalhar com temperaturas mais saudáveis pelos próximos anos. Enquanto eu remontava o conjunto, uma sensação começou a aparecer. Pela primeira vez durante todo o projeto, eu realmente comecei a acreditar que esse pequeno Mac Mini ainda tinha muito mais potencial do que sua idade fazia parecer. Mas eu ainda não fazia ideia de que o maior problema nesse projeto nem era a pasta térmica, nem a poeira, nem o Linux. Ele apareceria poucos minutos depois, exatamente na hora em que eu apertasse o botão de ligar. Depois de limpar cada componente, trocar a pasta térmica e montar tudo exatamente como estava, chegou aquele momento que sempre dá um frio na barriga. A hora de apertar o botão de ligar. Confesso que gosto dessa sensação. É quase como ligar um carro antigo depois de terminar uma restauração. Você acredita que fez tudo certo, mas sempre existe aquela pequena dúvida. Será que eu esqueci algum cabo? Será que algum conector ficou mal encaixado? Será que esse computador realmente vai voltar à vida? Respirei fundo, apertei o botão e... nada. Quer dizer, quase nada. A pequena luz branca na parte frontal começou a piscar. 1, 2, 3 vezes e parou. Naquele instante, meu coração simplesmente afundou. Depois de todo aquele cuidado, toda aquela desmontagem, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: pronto. Eu estraguei um computador que estava funcionando. E acho que qualquer pessoa que gosta de mexer com eletrônicos conhece exatamente essa sensação. Aquele silêncio de alguns segundos em que você começa a lembrar mentalmente de tudo que fez. Será que apertei demais algum parafuso? Será que puxei algum cabo sem querer? Será que danifiquei algum componente durante a limpeza? Enquanto minha ansiedade começava a inventar os piores cenários possíveis, resolvi fazer tudo aquilo que todo mundo faz hoje em dia: pesquisar. Descobri rapidamente que 3 piscadas nesse Mac Mini normalmente indicam um problema relacionado à memória RAM. Aquilo trouxe um pequeno alívio, pelo menos agora eu tinha uma direção, mas ainda faltava descobrir qual era o problema de verdade. Minha primeira suspeita foi simples. Talvez eu tivesse encaixado algum dos módulos de memória de forma incorreta. Então eu removi os dois, limpei novamente os contatos, inclusive usei aquela velha técnica da borracha que muita gente conhece e costuma funcionar muito bem em módulos antigos. Montei tudo outra vez, respirei, liguei e as 3 piscadas continuavam lá. Então eu comecei a eliminar as possibilidades uma por uma. Primeiro testei apenas um módulo, funcionou. Depois coloquei apenas o outro, não funcionou. Na hora eu pensei, será que um dos pentes morreu justamente agora? Mas alguma coisa não fazia sentido. Antes de desmontar o computador, os 2 pentes funcionavam perfeitamente. Resolvi inverter as posições e foi aí que comecei a perceber um padrão estranho.
Os dois módulos funcionavam normalmente, desde que estivessem no slot inferior. Quando eu utilizava o slot superior, nenhum deles dava sinal de vida. Naquele momento, meu pensamento mudou completamente. Talvez o problema não fosse a memória, talvez fosse o próprio slot. Peguei um pincel macio, limpei cuidadosamente o conector, observei se existia algum pino torto, alguma sujeira escondida, alguma oxidação, nada. Visualmente estava tudo perfeito, mesmo assim continuava sem funcionar. E foi justamente aí que aconteceu aquela situação que provavelmente todo mundo que já tentou consertar alguma coisa conhece. Quando a lógica acaba, começa a fase dos testes malucos. Resolvi experimentar coisas completamente aleatórias, mudar a ordem, trocar os módulos, repetir o processo, até que uma ideia passou pela minha cabeça. E se o problema não for a memória, mas a posição dela? Então fiz uma coisa que normalmente ninguém faria. Em vez de encaixar completamente o módulo, deixei ele alguns milímetros para fora, só um pouquinho. Sinceramente, eu não esperava absolutamente nada, mas assim que apertei o botão novamente, o Mac Mini ligou. Na mesma hora eu comecei a rir sozinho. Depois de todos aqueles testes, o problema era simplesmente a posição exata da memória. Algum desgaste mecânico ao longo desses 15 anos fazia com que, totalmente encaixada, ela simplesmente deixasse de fazer contato corretamente. Foi uma solução completamente inesperada, mas funcionou. E naquele momento, pela primeira vez, todo o projeto, eu tive certeza de que esse computador realmente voltaria a funcionar. Só que agora vinha uma pergunta ainda mais importante. Qual sistema operacional seria capaz de devolver velocidade para um hardware lançado em 2011? Porque instalar o macOS mais recente possível era uma opção. Mas será que era realmente a melhor? Foi aí que comecei a pesquisar uma alternativa que mudaria completamente o destino desse Mac Mini. Agora que o hardware finalmente estava funcionando, chegou a hora da decisão mais importante de todo o projeto: escolher o sistema operacional. E essa talvez tenha sido a etapa em que eu mais pesquisei antes de começar. Porque existem vários caminhos possíveis. O primeiro deles era simplesmente instalar uma versão mais recente do macOS, utilizando ferramentas como o OpenCore Legacy Patcher. E eu realmente considerei essa possibilidade. Afinal, nada mais justo do que manter o computador da Apple rodando o sistema da própria Apple. Mas quanto mais eu pesquisava, mais eu percebia que esse nunca tinha sido o objetivo. Eu não queria apenas fazer esse Mac Mini ligar. Um computador pode abrir o navegador, pode abrir um vídeo, pode até executar alguns programas, mas isso não significa que a experiência seja agradável. E, sinceramente, eu não queria um computador que apenas funcionasse. Eu queria um computador que desse vontade de usar. E foi aí que comecei a olhar para o Linux com outros olhos. Quando alguém fala em Linux, é muito comum imaginar aquele terminal cheio de comandos, ou um sistema complicado que exige horas de configuração, mas essa realidade mudou bastante nos últimos anos. Hoje existem distribuições extremamente amigáveis, bonitas, modernas e principalmente leves. Passei algum tempo pesquisando qual seria a melhor opção para esse hardware. Existem dezenas de alternativas, mas uma delas aparecia praticamente em toda a pesquisa: Linux Mint. E dentro do próprio Linux Mint existe uma versão que ainda fazia mais sentido para esse projeto: a edição XFCE. Para quem nunca ouviu falar, XFCE não é exatamente um outro sistema operacional, é o ambiente gráfico, ou seja, é a interface que você vê na tela. E ela foi desenvolvida justamente pensando em computadores mais modestos. Consome pouca memória, pouco processamento e consegue entregar uma experiência extremamente fluida em hardwares mais antigos. Exatamente o que esse Mac Mini precisava. Então a decisão estava tomada. Criar o pendrive de instalação foi provavelmente a parte mais simples de todo o projeto. Baixei a imagem oficial do Linux Mint, peguei um pendrive de apenas 8 GB que estava aqui parado em casa,
e utilizei o Rufus para criar a mídia de instalação. Se você sempre utilizou computadores com Windows, talvez estranhe um pouco a forma como os Macs antigos fazem boot. Aqui não existe aquela BIOS tradicional que estamos acostumados a acessar apertando Delete ou F2. Basta conectar o pendrive, ligar o computador e manter a tecla Alt pressionada. Poucos segundos depois, todos os dispositivos inicializáveis aparecem na tela. É simples, elegante e funciona muito bem. Assim que selecionei o pendrive, o Mac Mini iniciou o Linux pela primeira vez. E confesso, fiquei um pouco ansioso, porque uma coisa é instalar Linux em um computador moderno, outra completamente diferente é instalar em um equipamento lançado 15 anos atrás. Será que tudo funcionaria? A instalação terminou sem absolutamente nenhum problema. Em poucos minutos, o sistema já estava instalado no SSD. Era exatamente assim que eu tinha planejado, sistema operacional no SSD. Arquivos pessoais e biblioteca multimídia no HD de 1 TB. Mas é claro, alguma coisa precisava dar errado. E dessa vez o problema apareceu logo na primeira inicialização. O Wi-Fi simplesmente não funcionava. Nenhuma rede, nenhum sinal, nada. Minha primeira reação foi pensar que faltava algum driver. Então comecei a pesquisar. Vi fóruns, testei algumas soluções, inclusive pedi ajuda ao ChatGPT. Achei que resolveria em poucos minutos, não resolveu. Depois de insistir bastante, olhei para uma gaveta aqui da bancada e encontrei um pequeno adaptador USB Wi-Fi da TP-Link que estava completamente esquecido. Conectei, esperei alguns segundos e pronto, internet funcionando. Às vezes, a solução mais simples realmente estava bem na nossa frente o tempo todo. Com o sistema atualizado, internet funcionando e tudo aparentemente em ordem, chegou a hora de decidir como esse computador seria utilizado no dia a dia. Muita gente provavelmente escolheria instalar o Plex, outros prefeririam o Jellyfin, e eu cheguei a considerar os dois. Mas existe um detalhe importante. Esses sistemas foram pensados principalmente para funcionar como servidores de mídia. Eles organizam a biblioteca, fazem a transcodificação de vídeo em tempo real, permite acessar seus filmes de qualquer dispositivo de casa. É uma proposta excelente, mas também exige muito mais processamento. E quanto mais eu pensava, mais eu percebi que esse projeto tinha um objetivo completamente diferente. Eu não queria montar um servidor. Eu queria montar um HTPC, um computador pequeno, silencioso, conectado diretamente à televisão, sempre pronto para assistir um filme sem depender de qualquer outro computador ligado, sem transcodificação, sem complicação. Foi exatamente por isso que eu escolhi o Kodi. Ele faz exatamente aquilo que eu precisava. Abre os arquivos diretamente do HD, organiza tudo de forma bonita, reconhece capas, sinopses, informações dos filmes e transforma um computador antigo em uma central multimídia extremamente agradável de usar. Pela primeira vez, desde que esse projeto começou, eu tive a sensação de que ele realmente estava ganhando uma nova identidade. Mas ainda faltava responder a pergunta mais importante de todas. Tudo isso era bonito, funcionava, parecia rápido, mas como esse Mac Mini realmente se comportaria no uso diário? E foi aí que os testes começaram. Depois de tantos dias desmontando, limpando, pesquisando, instalando e resolvendo pequenos problemas, finalmente chegou o momento que eu mais esperava. Usar esse computador, porque no fim das contas, não importa o quão bonito ele seja por dentro. Não importa o sistema operacional instalado, nem o quanto eu gostei de desmontá-lo. Se a experiência de uso não fosse boa, todo esse projeto simplesmente não faria sentido. Então, comecei exatamente pelo básico. Em nenhum momento eu fiquei lembrando que eu estava usando uma máquina de 15 anos. Porque quando um sistema responde rápido, a gente naturalmente esquece do hardware. E isso, sinceramente, já foi uma grande surpresa. Mas esse computador nunca foi pensado para ficar em cima de uma mesa. Pelo menos não nesse projeto. O verdadeiro objetivo sempre foi outro. Transformar esse pequeno Mac Mini em um HTPC.
porque tudo acontecia de forma muito mais fluida do que eu esperava. Os filmes abriram rapidamente, a navegação era leve, os menus respondiam sem engasgos, e olhando aquele pequeno quadrado de alumínio escondido no rack da televisão, eu quase esquecia que estava usando um computador lançado em 2011. Mas eu queria ir além. Só assistir filmes seria fácil demais. Então pensei, e se eu começar a exigir um pouco mais desse hardware? Foi aí que resolvi instalar alguns emuladores. Comecei pelo PlayStation 1. Talvez porque exista um fator emocional aí. Foi um videogame que marcou minha infância. Então, escolhi Ridge Racer, um jogo que passei horas jogando quando era criança. E, sinceramente, foi divertido demais ver aquele Mac Mini rodando um clássico como se estivesse sendo feito para isso. Depois, resolvi aumentar um pouquinho a dificuldade. Chegou a vez do PlayStation 2. E aqui eu já não tinha tanta certeza do que esperar. Escolhi Burnout 3, um dos meus jogos favoritos da geração. O resultado? Melhor do que imaginava. Perfeito? Não. Ainda existem alguns ajustes que podem melhorar bastante o desempenho, mas considerando o hardware, eu já fiquei bastante impressionado. Depois veio o PSP, e foi justamente aí que esse pequeno computador voltou a me surpreender. O iPad rodou muito bem, e pela primeira vez durante esse projeto, eu comecei a enxergar esse Mac Mini como muito mais do que um simples computador para filmes. Ele estava se transformando em uma pequena central de entretenimento. Mas eu ainda não estava satisfeito. Sempre existe aquele pensamento, já que cheguei até aqui, por que não testar mais uma coisa? Foi exatamente assim que o Minecraft entrou nessa história. E confesso, eu não esperava muita coisa, mas mesmo assim, o resultado foi surpreendentemente aceitável. Algo entre 20 e 30 quadros por segundo, longe de ser perfeito, mas completamente jogável para quem estiver disposto a reduzir algumas configurações gráficas. E isso me fez perceber uma coisa interessante. Quanto menos eu tentava transformar esse Mac Mini em um computador moderno, melhor ele se comportava. O segredo nunca foi exigir demais, foi respeitar aquilo que ele realmente consegue entregar. Existe um outro detalhe que me chamou bastante atenção. Durante muito tempo, jogar no Linux parecia algo distante, quase impossível. Mas isso mudou completamente, muito por causa da Valve, do Steam Deck e do Proton. Quando eu entrei na minha conta da Steam, fiquei sinceramente impressionado com a quantidade de jogos disponíveis. Claro, eu sabia que esse computador não rodaria títulos atuais, mas isso nunca foi a ideia. Então resolvi testar um clássico, GTA Vice City, e ver aquele jogo funcionando tranquilamente ligado diretamente na televisão com um controle foi quase uma viagem no tempo. Parecia exatamente o tipo de computador que eu gostaria de ter na sala. Sempre pronto para uma partida rápida, ou para assistir um filme, sem ocupar espaço, sem fazer barulho, sem complicação. Mas ainda existia uma curiosidade, talvez a mais improvável de todas. Quando esse Mac Mini foi lançado, o ChatGPT nem existia. A inteligência artificial generativa ainda parecia coisa de filme. Então eu pensei, e se eu tentar rodar uma IA localmente? Confesso que minhas expectativas eram baixíssimas. Escolhi um modelo pequeno, o Qwen 2.5 de 1.5 bilhão de parâmetros. Configurei tudo usando o Page Assist no Firefox e esperei, lentamente. O pequeno Core i5 começou a trabalhar. O uso do processador passou dos 50%, mas funcionou. Não era rápido, não era algo que eu utilizaria profissionalmente, mas funcionava. E existe algo quase poético nisso. Um computador lançado numa época em que ninguém imaginava o avanço da inteligência artificial, respondendo perguntas feitas para uma IA rodando localmente, naquele momento eu sorri sozinho. Porque esse era provavelmente a última coisa que os engenheiros da Apple imaginariam quando projetaram esse computador. Então, vale a pena? Depois de passar alguns dias usando esse Mac Mini, acho que finalmente encontrei a resposta para a pergunta que fiz no começo do vídeo. Será que uma tecnologia antiga ainda tem alguma história para contar? Acho que sim.
E talvez essa história seja justamente sobre expectativas. Porque esse computador não vai substituir uma máquina moderna. Ele não foi feito para editar vídeos em 4K, não vai rodar os jogos mais recentes e nem pretende fazer isso. Mas, como HTPC, como computador para estudos, para navegar na internet, assistir filmes ou até montar uma pequena central de retrogames, ele continua surpreendentemente competente. E talvez exista uma lição interessante aqui. Hoje existe uma corrida constante pelo equipamento mais novo, mais rápido, mais caro, mas às vezes tudo o que uma tecnologia antiga precisa é de alguém disposto a dar uma segunda chance. E foi exatamente isso que eu tentei fazer aqui. No fim das contas, esse vídeo nunca foi sobre Linux, nunca foi sobre trocar uma pasta térmica, nunca foi sobre desmontar o Mac Mini. Foi sobre responder uma pergunta e sinceramente, acho que esse pequeno computador respondeu melhor do que eu jamais poderia imaginar. Se você gostou dessa jornada, me conte aqui nos comentários qual tecnologia esquecida você acha que ainda merece uma segunda chance, porque eu tenho a impressão de que esse é apenas a primeira de muitas histórias que ainda quero contar.